Salve, salve, gente linda. Eu sou a Andrea de Martinez, idealizadora do Astrofems, esse estudo de astrologia do feminino, né, que não é só para mulheres, mas é para falar dessa consciência feminina ser integrada e como a astrologia pode nos auxiliar, né, como uma ferramenta maravilhosa para trazer, né, essa e desenvolver essa consciência de unidade, né, dessa percepção de olhares que se entrelaçam e que podem se unir para uma mesma direção, né, para um ser. Eu venho também trazer aqui um pouco sobre a alunação de Leão, essa com a lua nova, que a gente teve no dia 8, inaugurando aí um ciclo leonino, que na realidade já vem sendo divulgado, assim, quando o Sol entrou, né, ingressou em Leão, no dia 22, e que a gente teve aí já uma mudança, né, uma de frequência, um olhar diferenciado ao longo da alunação de Câncer. Eu vou compartilhar um mapa com vocês para que a gente possa ver isso de uma maneira mais palpável, mas eu também quero te convidar a dar um like no vídeo, a compartilhar quem você sentir que possa se beneficiar com essas informações e que também traga aqui suas percepções do que você viu e sentiu durante essa lua nova, enfim, para que a gente possa estabelecer esse diálogo interativo sobre o que é a astrologia no dia a dia, a astrologia realizada e como você percebe que ela e essas informações atuam sobre sua vida. Vamos lá? Aqui, então, falamos da lua nova, né? De Leão, né? Então, aconteceu no grau 16, né? Então, quero que a gente tenha isso bem, né, desenhado. Eu vou colocar aqui também, pegar minha canetinha. Essa lua nova aqui no Brasil, né, aconteceu às 10h49 do domingo, e em Brasília, né, horário de Brasília, onde o nosso ascendente se deu em Escorpião. Essa lua e esse sol fecundam um assunto, né, da nossa vida aos 16 graus de Leão. Então, onde você tiver esse grau nesse signo, no teu mapa natal, olha, porque ali, provavelmente, a casa onde esse grau está, vai ser motivado, né? Tocado, com um potencial de semeadura, e que não necessariamente são coisas materiais, mas são de formas de como a gente navega e se expõe na vida. Afinal de contas, a gente fala da consciência leonina, que é super expositiva, né? A gente fala de um signo fixo que tem essa capacidade de manutenção, né? De trazer essa estabilidade, essa busca, né? De manter o fogo, esse fogo sagrado, porque isso é Leão, né? Tem algo que conecta a alma, algo que precisa, né, ser sentido e traduzido pelo coração, e que a gente não fala de uma ordem emocional aqui, a gente fala de um lugar do sentir mesmo como uma verdade, né? Essa expressão pessoal, esse lugar onde esse brilho, ele precisa existir em algum lugar em você, né? Como uma autorização para que sua lanterna interna, né, ela irradie essa consciência leonina que te habita, né? Esse lugar criativo, e a alunação leonina vai fazer muito isso, vai provocar uma perspectiva de autonomia, de buscar essa fala, inclusive, porque Mercúrio está ali junto com a Lua Nova, que vem pelo singular, que vem com ponto de vista pessoal, né? Esse lugar que precisa se encontrar no centro orbitável, sabe? De uma consciência individual, em que os meus filtros, as formas como eu me coloco, as intenções, né? E tanto quando a gente olha
a etimologia, né, de intenção, que é uma palavra que vem do latim, que é esse alongamento, esse estiramento que provoca, né, essa luz que logo no signo oposto, que é Aquário, que fala dessa distribuição dessa luz de quem eu sou, desses talentos, dessa consciência de unidade em mim, né, dessa identidade, dessa marca, desse selo, que é único, exclusivo, e que, consciente disso, eu posso me aplicar, né, intencionalmente a um coletivo, trazendo toda essa verdade que habita no meu coração, né? Aqui, inclusive, o coração é o órgão do nosso corpo físico que é tocado, honrado por Leão, além da consciência, além desse centro, né? Esse centro que sabe e que nem sempre é validado, né? Existe um campo de Leão que inclusive como um mito de Leão, que é um mito heróico, onde muitas vezes a gente se vê tolhido do nosso próprio poder de ser quem somos, esse lugar do receber esse olhar do que chega do maior e que talvez não só qualifica, mas não nos autoriza a ser quem somos, né? Então, dependendo dessas arestas que foram extremamente podadas, você não se reconhece, né? Assim, quando a gente poda uma planta e faz uma poda drástica, a gente já nem sabe que folha é, apenas reconhece pelo caule para quem é mais sabido, senão é um caule. E muitas vezes a gente se vê em Leão dessa forma, né? Esse lugar onde, assim como no mito de Hércules, o primeiro trabalho de Hércules, quando ele tem que lidar com o conflito de Leão de Nemeia, que era um leão que assolava a cidade de Nemeia, ele teve que fechar uma caverna quando o leão entra, fechar as duas saídas, o que seriam as possíveis saídas, e lidar no confronto direto com o leão. E que, claro, ele sai como ganhador e se reveste, né, da pele, da cabeça, né, desse lugar onde você tem o potencial de dominar os instintos, dominar as paixões e seguir a tua verdade com lealdade, né? Esse princípio interno, mas que vem a partir de um conflito também, né? De um lugar escuro, de desafios, para você provar o quão heróico você é, né? Então, existe aqui, claro, que um confronto com o passado, confronto com uma linhagem, com uma história que diz de onde você vem, sim, porque Leão, ele rompe com algo que é conhecido e busca por isso, né, nesse sentido de pertencimento, mas Leão, ele vai buscar sua autenticidade, esse selo, esse lugar que aqui eu, né, claro que dentro de uma expressão saudável do Leão, aqui eu pertenço, mas eu também tenho exerço minha individualidade, afinal de contas a gente fala, né, de um signo de fogo, né, que está numa proporção interessante, essa alunação, que inflama, que traz, né, uma convocação, né, uma necessidade, que traz ânimo, disponibilidade para olhar para certas coisas, sabendo que nessa alunação a gente vai ter mais uma lua cheia em Aquário, né? Então eu diria que é uma maneira de colheita. Se a gente olhar arquetipicamente, né, a lua, e quando ela se enche duas vezes, né, ela gesta, ela tem o potencial de partejar algo duas vezes sobre o mesmo signo, ou seja, existe ali um potencial de colheita de informações, de entrega, de mudança, porque afinal de contas isso vai se dar aos 29 graus de Aquário, a lua cheia. Então a gente tem essa frequência, né? Porque Aquário é uma frequência, né? De mudança, de percepção, ou de como eu me coloco dentro desse coletivo. Qual seria, né, uma melhor versão?
ou que talvez eu precise me atualizar ou desapegar ou atualizar. Afinal de contas, essa fala também vem por conta do ascendente, né? Que acontece em Escorpião aqui no Brasil, e que, querendo ou não, Escorpião solicita o desapego, né? Olhar para os nossos valores pessoais, o que, que a gente carrega de valoroso, de luz, né? De luminoso. Leão, então, ele é esse campo generoso, amoroso, é essa consciência, né, solar. O planeta de Leão é o próprio Sol, aquele que não escolhe a quem iluminar, mas também lida com o conflito, assim como o mito, né, o primeiro trabalho de Hércules, com o mito de se repousar durante a noite, né, de se colocar aí com o crepúsculo, esse percurso, que isso me faz lembrar muito o mito de Shamash, que os sumérios acreditavam de que ele ainda estava ali vibrante, mas ele passava pelo inferno. O inferno pessoal, né? Porque leão é pessoal, é o eu, é o ego, é esse senso de identidade, de unidade de quem eu sou. Então, é esse lugar onde eu também preciso lidar com as minhas próprias sombras a partir do momento que eu também ilumino demais, né? É um lugar de ter essa consciência de si, de quanto eu ilumino, de quanto eu trago para o mundo, eu também posso lidar com as sombras que me desafiam. E que, claro, é um lugar de trabalho, né? De ver onde eu posso melhorar. Essa frase vem principalmente por conta de planetas que estão ali em Virgem, né? Planetas pessoais como Vênus, Marte e Mercúrio, que logo vão entrar, que logo vai entrar, se não me engano, no dia 12, em Virgem, trazendo uma consciência aí, né? Uma linguagem bastante virginiana. E eu tenho sempre a sensação de que Virgem caminha quase como uma régua, com ferramentas de quantificação, de olhar, de medição, de saber separar, de olhar com critério, com lupas. São ferramentas de trabalho para manipular e moldar as coisas de uma melhor maneira a partir de uma insatisfação, de um lugar que ainda pode ser melhorado. Né? A gente só tem que prestar muita atenção com o excesso de crítica e que às vezes a gente se vê aprisionado nos detalhes, impedindo o empreendimento, né, do novo. E isso vai estar ali muito forte quando a Lua, obviamente, vai ficar ativado por alguns dias, quando a Lua logo iniciar, né, disparar em Virgem, né? Claro que isso é um par de dias onde a gente já colete também essas insuficiências, onde você pode trabalhar, né, moldar as coisas de uma maneira diferente. A única coisa é prestar atenção para não ficar aprisionado nos detalhes, né? Aqui, né, essa constelação de Leão em si, quando a gente olha para o céu sideral, a gente vê que existe uma estrela Régulus, que é a que domina ali esse coração, esse lugar que também retrata, né, esse reinado, essa maestria, e que quando a gente atrela isso muito ao patriarcado, né, mas ao paternal, né, isso é forte, porque o Sol, na astrologia, é regido pelo pai, né? Então, obviamente que essa visão, né, do pai também possa ser trabalhada dentro dessas crenças, né, dessas estruturas, desse lugar onde muitas vezes o feminino e a consciência feminina, ela ganha um tom de invisibilidade a partir dessas crenças. Então, a gente tem que também estar um pouco atenta, porque pode ser uma oportunidade maravilhosa, principalmente por conta desse trígono de Vênus com Plutão, que mostra o poder aí de uma
parte, né, de uma fração do que compõe a consciência feminina dentro do mapa astral. Então, a gente tem aqui valores, né, a serem trabalhados e evidenciados, empoderados, trazidos, né, à frente, onde a gente pode contar com essas ferramentas que não só falam de valores financeiros, o que a gente pode monetizar, mas também dentro de uma ordem afetiva, de um lugar do que eu desejo de melhor para mim, né, do melhor do todo, porque a Vênus tem esse poder, digamos assim, de unir as coisas, encontrar uma justa medida, mesmo abrindo mão, mas existe aqui eu tenho a sensação de que existe uma negociação importante que acontece, sabe, entre as partes, e que não necessariamente acontece no mundo, nesse plural, mas também intimamente, né, nesse microcosmos que nos habita. A gente fala de Leão, então, como esse fogo, né, que vai ser um fogo purificador, que vai mostrar para a gente qual seria a nossa verdade, essa verdade da alma, que traz, sim, um sentido de propósito, porque o Sol, ele aliado, né, a Júpiter, à cabeça do dragão, né, ao nó do norte, ao próprio ascendente, trazem, né, conspiram juntos para esse sentido que a alma, né, que a vida nos propõe para ser realizada, né, em todos os seus potenciais. E quando a gente fala, então, né, de Vênus, a gente fala também, né, em Virgem, a gente também faz essa referência a Marte, né, a Marte que também está em Virgem, e que quando Mercúrio entrar por aí, a sensação é que existe uma convocação do eu em onde é que eu posso estar a serviço de, né? Ou como é que eu posso estar a serviço do meu próprio processo pessoal de encontrar esse lugar mais saudável, né? Claro que Marte em Virgem facilita e muito para todos os processos de cura física, óbvio, de mostrar onde a gente pode ser mais vital, onde a gente pode colocar a nossa energia aqui. É uma energia elaborada, sabe? Com um fim. Existe uma frequência, talvez, aqui, de sustentabilidade, onde eu posso ser mais sustentável, onde eu posso ter aqui um processo criativo, funcional, né? A partir desse design da vida, no design de quem eu sou, com beleza, sim, mas com função. Ora, com essa energia que ela é cuidadosa, né? Existe um tecer-se contínuo em Virgem, né? E que está disposto a se desfazer e a remontar, a juntar outras partes e encontrar, assim, um movimento que justifique, né? É um meio que justifique um fim, né? A Vênus, então, ela, obviamente, ela geralmente aqui ela não está muito confortável, né, em Virgem, mas eu sempre vejo a Vênus em Virgem como uma maneira de a gente sempre buscar o melhor e buscar o alinhamento contínuo, né? É um tecer, não só comigo, afinal de contas a gente fala de Marte, mas esse da vontade própria, né, do lugar como vou me afirmar na vida, de como eu vou lutar e vou agir, essa atitude funcional, mas também a Vênus, que é onde é que eu vou interagir com o outro através dessas possíveis DRs, desse lugar onde eu mostro esses pontos nos is, né, das conversas, das interações, onde contratos, onde negociações já de transações precisem encontrar um lugar justo e claro, né, objetivo, onde talvez tenha um movimento, né, mais receoso
de ter esse cuidado que Virgem tem de tecer as relações, tanto comerciais quanto de ordem afetiva, né? Então, Mercúrio ali também vai trazer essa consciência, a racionalização, a intelectualização, a forma como a gente comunica, interage, negocia, e que, obviamente, vão estar, né, esses 3 planetas revestidos dessa consciência virginiana, né? De ter um olhar analítico, né? Vão buscar, talvez, metodologias para justificar esse fim, né? Marte, ele fica até meados de setembro, se não me engano, 15 até de setembro, meio de setembro, ali em Virgem. Então, a gente vai ter um tempo aí para trabalhar, se trabalhar nessas atitudes que buscam, né? Visam essa ordem mais funcional. A Vênus já sai antes, e assim como o Mercúrio vai se despedindo já no final de agosto, então essa alunação vai, nesses primeiros 15 dias, proporcionar uma lente de aumento, quem sabe, para que a gente enxergue os detalhes, as minúcias de como eu me coloco perante aos meus desejos, às minhas expectativas de vida, dentro dos grupos, dentro desse coletivo. Enquanto consciência unitária, como eu me coloco nesse plural, né? Nessa roda, nesse grande tecido humano. Então, lembrando de que o Mercúrio já tinha passado, né, dessa conjunção com o Sol, lembrando que Mercúrio e Sol são irmãos na mitologia grega, né? Então, aqui a gente fala, né, desse Hermes e desse Apolo, né, que é o que traz a verdade, né? E que fala, né, é como se ambos estivessem tocando a lira, essa lira que Hermes faz, né, para o irmão, e que ambos entram numa renegociação. Existe um detalhe aí, existe um ponto de uma renegociação, se não uma fala de pontuação, um alinhamento, né, para que ambos cheguem num acordo. Existe um acordo em nós. Isso é importante a gente estar aberta para saber como isso vem se manifestando, né? Bom, seguindo aqui, o que a gente tem, né, não só desses planetas em Virgem, né, mas Saturno oposto à Lua Nova e Urano na quadratura da Lua Nova. Obviamente que esses planetas, eles já saem dessa segunda quadratura que foi ativada agora na última lunação de Câncer, e a gente vai ter uma nova quadratura que finaliza esse processo no final do ano para o ano que vem, a gente já tem a liberação, mas era o que eu trouxe na lunação de Câncer, né? É uma oportunidade de fazer, de fato, ajustes, de tomar decisões, de se colocar para essa mudança, né? Que mudança é essa? Então, é sair de uma zona de conforto? Sim. É sair de um lugar conhecido? Sim. É se colocar, às vezes, num lugar de vulnerabilização do que é tão seguro? Sim. Isso vem sendo solicitado para todos nós, mas, obviamente, onde você tiver Saturno e Urano transitando hoje, que está em Touro e Aquário, essas duas casas astrológicas estão sendo movidas por essa mensagem. Então, também esteja atenta aí no seu mapa natal. Essa quadratura de Urano, obviamente, eu tenho a sensação que ela vem como uma tensão, um lugar de imprevisibilidades, de tensões, de ansiedade, de uma necessidade de agir rápido, de se colocar como verdade, de lançar, né? Porque, afinal de contas, como eu havia dito, o leão tem essa
qualidade de exposição, né, de irradiação, de estiramento do eu, e que isso possa gerar precipitações, desafios, conflitos entre o eu e o outro, né, e os outros, talvez, né, em uma escala de valores, em como eu me coloco, e não só, né, se eu trouxer uma imagem, é como se a gente estivesse semeando, né, colocando ali uma semente na terra, em que a gente tem ferramentas que, de repente, elas vão romper, elas quebram, e a gente tem que lidar com o imprevisto. E aquela semente tem que ser colocada na terra naquele momento, e aí a gente vai, de um jeito inusitado, vai provocar a nossa criatividade. Afinal de contas, Leão é a criatividade, é a procriação, fala dos filhos, fala do que a gente traz de talento, do que a gente deixa, né, nosso. Aqui é a nossa marca, lembrem disso, né? E essa semente, ela pode aqui ser colocada de uma maneira completamente inusitada, imprevisível, fora de um contexto conhecido. Isso vai pedir e desafiar, né? Mas vai pedir um compromisso nosso, né? Vai pedir que a gente se coloque aí de uma maneira muito consciente. Por quê? Porque Saturno está ali na oposição. Obviamente que quando a ferramenta se rompe, a gente lida com essa frustração, onde a gente olha o entorno, de repente não vai ter ninguém para te ajudar, para te dar um conselho ou se colocar, onde você tem que lidar com o teu próprio conflito, com esse lugar onde você vai ter que se decidir por si, qual caminho tomar. Saturno, ao invés, ele pode promover essa insatisfação, esse lugar onde você se sente solitária, onde você sente aridez, onde você percebe que não existe um olhar, de que não existe ninguém ali em torno, mas que, ao mesmo tempo, quando você integra essa consciência, é ter consciência de, sim, da sua luz, do seu poder pessoal, de como você pode ser capaz, sim, mesmo sem olhares, colocar ali uma semente que logo vai florescer ao longo dos anos, sim, ao longo dos anos, dos meses, dos dias, e que lá na frente você possa compartilhar desse movimento que você semeia agora, em silêncio, no desafio, né? Esse Urano, obviamente, né? E essa lua nova acontece também dentro de o que seria um ponto médio, né? Entre esses dois planetas, Saturno e Júpiter, né? Esse lugar do compromisso da verdade, que vem, né? Júpiter vem retrogradando, já entrou em Aquário, então a gente teve um spoiler do que poderia ser, né? Do devir, em julho, quando ele esteve aí em Peixes, e que agora ele retrograda, e só o ano que vem ali a gente tem literalmente esse movimento em Peixes, buscando sentido, um propósito maior para que a gente busque, né? E justifique a nossa verdade, né? Essas crenças, inclusive, que a gente se apoia tanto, né? Então, existe toda uma condição de retrospectiva dos grandes planetas, aí, dos movimentos mais lentos, né? Representados aí por Saturno, Júpiter, Urano, Plutão e Netuno. E Urano, eu já incluo Urano porque ele vai entrar em retrogradação no dia 18. Ele entra estacionário, dia 20 ele entra na retrogradação. Ou seja, a gente tem 2 dias antes da lua cheia, Urano, que é um planeta da lua cheia, entrando num processo de retrospectiva, e que, lembre, né, a retrogradação, ela não necessariamente promove um problema, mas ela faz com que a gente honre, né, esses passos, e geralmente, quando a gente fala de Aquário, a gente fala de Urano, a gente fala dessa mudança, que às vezes ela pode ir desritmada, ela pode ir de uma maneira muito excêntrica, ou buscando esse toque, né? Você imagina uma orquestra, quando todos os músicos estão ali afinando seus instrumentos. É meio que isso, cada um está ali no seu processo para que a grande obra aconteça, né?
Então, existe um movimento de introspecção dessa mudança, né? Que não necessariamente são literalmente passos atrás, mas que pode ser, sim, uma revisão dessa mudança, quais são as condições de como eu vou me colocar diante, né, do que eu me proponho a mudar ou a legitimar em mim, iluminar, validar, né, como um talento pessoal. Pois bem, né? Saturno, então, junto com Urano, promovem essa tensão, esse conflito, sim, mas é um conflito que pede da gente a transformação, a mudança, lidar com as imprevisibilidades, a vulnerabilidade de não ter, sim, todas as ferramentas, porque valores vão estar ali dignificados, tá? A gente tem aqui Netuno numa oposição a Vênus, né? A Vênus está sendo tocada por Plutão e Netuno. Então, a gente só tem que prestar atenção em não se perder, né, no campo de ilusão, nesse lugar dos detalhes, e ficar ali acreditando, né? Quase como nas idealizações, né? No ofuscamento e na romantização, né, das paixões da vida, né, dos movimentos que nos levam aí para as mudanças, que, óbvio, é importante sonhar, sim, mas é também importante a gente ter essa consciência do realizar, né? Então, a mudança que você quer ver no mundo, assim como Gandhi dizia, né, que comece por você. Então, onde é que você se entrega e você se deixa levar por mensagens, enfim, por bandeiras, conceitos, né, causas, e que de repente não falam de você, mas te distanciam, né, omitem os teus valores, né? E aqui é como se a gente tivesse esse escoamento. Então, prestar muita atenção com confusões, principalmente, né, de uma ordem afetiva e financeira, né, as idealizações. No caso contrário, é unir esses conceitos e transformar, porque é a partir dessa chave, né, de Vênus que a gente também tem essa possibilidade de validar o sonho, o que poderia ser uma possibilidade, e que agora se comprometa, então, com isso. Qual é a parte, né? O que você tem de valoroso para promover essa mudança que a vida vem pedindo para a gente, né? Então, lembrando que essas são consciências e solicitações, né? E que, claro, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente ter aqui é a cabeça do dragão, né? O nó do norte, ainda em Gêmeos, né? E que forma aí uma quadratura, né? Importante, uma quadratura T entre a cauda e a cabeça do dragão, que são esses pontos onde os eclipses estão acontecendo, né? A temporada de eclipses, que pedem muito para esse embate, para esse lugar de conflito, de opiniões, de pensamentos, do que era, então, uma crença, uma verdade, onde eu me apoiava, e como eu faço isso, como eu me expresso para abrir esses espaços, onde eu negocio com a vida, né? O que pauta as minhas decisões, né? O que move o meu coração, o que faz dele, né, um instrumento, né, um cajado onde eu me apoio e acredito, ponho ali minha confiança, minha coragem, né? Ponho tudo que eu tenho de mais valoroso. Bom, então eu deixo vocês aqui com essas informações da alunação, volto para falar mais, mas se você gostou, compartilha, comenta, para que a gente possa ainda ampliar mais e mais essa alunação. Vai ser uma alegria imensa. Deixo para vocês o meu melhor abraço e seguimos nessa alunação.